Olá, boa tarde, começando mais um OutV Debate. Hoje eu, Renato Loeb, aqui na bancada, fazendo as vezes de Marcel Naves, que infelizmente não pôde estar aqui, mas estou aqui para conversar. Já estamos aqui no chat com o 831675, o Milton Renato, a Ana, o Rex Tank, Soleric, Marcelão e o Jalves também está aqui no chat, apesar de que ele está sem vídeo e sem áudio, culpa do 3G. Pelo amor de Deus, isso daí não adianta, não ajuda ninguém, né? O Eninho já foi um internauta nosso, foi prejudicado por isso. Agora o Jalves, ele para assistir via MSN. Dá para assistir via MSN? O Jalves me perguntando aqui. 3G não dá para acessar o TV? Não sei. Via MSN eu não tenho a mínima ideia. Jalves. Só se... Deixa eu ver. Não, dá. Pera aí. Vamos fazer uma tentativa aqui. Vamos fazer... Eu vou pegar aqui através do meu MSN com o Jalves, ligá-lo aqui, e daí ele tem uma visão, mesmo que um tanto quanto diferente da de vocês, ele consegue ter uma visualização. Tá me vendo aí, Jalves? Aí você pode me ver, né? Ver aqui o jornal, ouvir o jornal pelo MSN, mas debata pelo chat, ok? Bom, Neto Palma entrando aqui, grande Netão, faz tempo que não te vejo, você não tem entrado no jornal interativo, né? Boa tarde aos chatistas e aos chatos também. Solidário então, Netão, olha que bom. A Ana que tá indo arrombar uma porta, né? Mas fiquem calmos, já ameaçaram aqui ligar pro 90, é de uns amigos que foram viajar sem problema, e o peixinho, coitado, tá lá sem alimentação. Preciso ir, passei só para dar um oizinho a caminho de Sampa. Beijo, beijo, Zená. E força lá para arrombar a porta, pelo amor de Deus, bichinho sem comida. Renato, já fiz isso. O Neto falando. Então, eu coloquei aqui o Jalves via MSN com o meu vídeo. Não sei como que vai ficar isso, porque também tem a questão do envio do sinal, né? Mas vamos rezar aí para que dê certo. Ok, MSN, maravilha, então tá ótimo. O Jalves então tá vendo e ouvindo. No jornal interativo fica complicado porque você só vai ver através da minha câmera do Note, então fica complicado. Mas a gente tenta também depois, ok? Bom, teremos hoje, o que teremos hoje no programa? O ministro aqui e o Hélio também entraram agora no jornal, no OutV Debate, quase que eu falo jornal interativo. Renato, só excelente. Som excelente, imagem nem tanto. Pode dar algumas travadinhas mesmo da imagem, ô Jalves, por conta da banda, né, de internet, mas relaxa. Jalves, vai aqui o site Clube do Hardware. O Milton falando aqui, limpe os ouvidos. O Netão falando, não, mas o som tá ok, é o vídeo, então acho que é o óculos, tem que trocar. Maravilha, não, é a banda com certeza. Bom, assunto de hoje, falar aqui sobre essa pizzada que está virando, né, o Ministério dos Transportes. Situação bem complicada para Dilma Rousseff, apesar de que, né, Michel Temer já veio em defesa da presidente, falando que ela vem conduzindo muito bem esse período de crise, e ontem até nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também fez esse elogio. Depois no segundo bloco vou mostrar, né, ele que esteve aqui em São Paulo, não fez entrevista coletiva, mas comentou e disse que a Dilma tem trabalhado muito bem, não só nesse período de crise, mas elogiou aí os trabalhos de Dilma Rousseff. Primeira notícia aqui fala dos transportes que exoneram o afilhado de Valdemar e indicados por ex-ministro. Então tá aí, ó, o governo exonerou hoje, né, na terça-feira, mais 3 funcionários do Ministério dos Transportes: José Osmar Monte Rocha, Darcy Michiles, Estevão Pedrosa e 2 do DENIT, Luiz Cláudio dos Santos Varejão,
e Maurício Sérgio Almeida Faturello. Rocha, considerado afilhado de Valdemar Costa Neto, que é do PR, né, pasta que administra, digamos assim, os transportes na era PT, desde o início do governo Lula, integrou aqui o chamado Grupo Executivo, um comitê encarregado de administrar a dívida do antigo DNER, né, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, e deu origem aqui ao DENIT, e é controlado pelo próprio Valdemar. A demissão de Rocha foi oficializada por portaria no Diário Oficial da União, no mesmo dia em que o jornal O Estado de São Paulo publicou denúncias contra ele mesmo. Micheles e Pedrosa foram indicadas pelo ex-ministro Alfredo Nascimento, que caiu depois das denúncias de corrupção. De acordo com o ministro dos Transportes, a dispensa de Pedrosa, Varejão e Faturello são parte da estratégia de reestruturação da área de transportes do governo. Agora, o complicado é que o próprio Passos, né, já admite aí inúmeras falhas, inclusive na sua gestão, né? Novo ministro dos Transportes, falhas em orçamentos, gastos excessivos, o negócio está complicado. Eu já falando aqui, ó, você acha que só o transporte tem ladrão? Não, né? Não, infelizmente, o problema de corrupção na política não se resume a tão poucos fatos, né? Deixa eu ver aqui. O Milton falando, faz isso, já. E o óculos? Maravilha. O Milton falando aqui, ó, tá passando aqui pro Jalves o site aí que tem dicas para tentar solucionar esse problema que ele tá tendo com o 3G. Tomara que consiga arrumar, né? Mais de 10 anos esse site, o Milton fala aqui, maravilha. E o Neto falando aqui, ó, leia esse artigo. Deixa eu abrir aqui. Dilma tenta governar o país através de... Vamos ver se abre aqui a notícia. Ainda está abrindo. Vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui ao chat. Deu uma sutil travadinha. Que maravilha. Eita, nós travou tudo aqui agora. Bom, voltou. Sensacional. Vamos ver aqui então a notícia aqui passada, ó, através de release criando um Brasil fantasia. Notícia aqui que vem do site Lúcio Neto, blogspot.com. Diz aqui, ó, de bate-pronto, o Ministério da Propaganda do governo petista da Madame Rousseff está querendo faturar em cima de mais uma crise do seu governo. Faz chegar à imprensa subjugada, através de seus canais muito bem pagos, que esse é um governo que busca autonomia. Ora, nada mais do que uma demonstração de fraqueza. Um governo que tem que ser forte, tem que parecer forte, ou é engolido pela massa compressora de políticos famintos, sem escrúpulos, e que visam apenas atender a si próprios, aos grupos que representam. No entanto, a informação divulgada é ancorada por depoimentos de cientistas políticos que defendem a tese da rapidez da decisão da presidente Dilma em demitir o ministro Alfredo Nascimento dos Transportes. Por acaso isso é um mérito da presidenta? Presidenta, diz aqui, não, eu não gosto desse termo, prefiro presidente. Mérito dela seria ter se antecipado a reportagem da Veja, a quem cabe todas as medalhas de honra ao mérito, diz aqui a notícia. Sinceramente, eu acho que a rapidez na resposta, ok, mas não é algo para ser tão aplaudido assim. Sinceramente, falta mais seriedade na nossa política. Não é só no comando do PT. Infelizmente, essa é uma histórica na nossa política. O De La Higuera entrando aqui também. Boa tarde, De La Higuera. E o 831675 fala aqui, trem-bala é da área de transportes? Pois é, trem-bala, não sei como que vai ser isso aí, né? Primeira tentativa aí de leilão, não apareceu nenhum futuro empreiteiro para fazer a obra. Então vamos ver se alguém se habilita, né? O negócio do trem-bala tá bem complicado. De La Higuera andando aqui, tudo bem pro Jalves. Medidas provisórias atravancam todo o primeiro semestre do Legislativo. Quem dera fosse só o primeiro semestre, né? Medida provisória, férias, recessos,
e tudo isso atrapalha e muito. Por falar nisso, tivemos aí a última sessão antes das férias que não apareceu nenhum senador, né? O negócio tá bem. O Jalson aqui, ó, o PT é o governo mais corrupto que apareceu até hoje. Passei por suas terras, estive em Bebedouro falando com o De La Higuera aqui. Quem nunca comeu melado, 83? Pois é, quem nunca comeu melado. PT que veio com um discurso de mudança, mas continuou a mesma política que já se tinha antes, né? Infelizmente essa questão de essa demonstração, possível demonstração de mudança, só ficou na demonstração e nos falatórios, né? Olha, aqui fala sobre a presidente que decide afastar o representante do PT nos transportes e usando isso também como bandeira de que nesses casos de crise, para a correção, não há defesa de bandeira, de partido, né? De nada, quem for culpado vai ser exonerado, vai ser afastado. Aqui, ó, o governo acertou ontem, na segunda-feira, o afastamento do diretor de infraestrutura rodoviária do DENIT, o Iderardo Canon. Diretor é o único indicado pelo PT na direção do órgão comandado pelo PR desde o início do governo Lula, como eu já tinha dito, né? Ontem o ministro Paulo Sérgio Passos voltou ao Planalto para uma nova reunião com a presidente. Ficou acertado de que ele fará uma lista com nomes técnicos para substituir os dirigentes afastados do Ministério e do DENIT. Nomes técnicos. O problema é que na nossa política, nomes técnicos significa representatividade política e não realmente, como deveria ser, né, pessoas entendidas do assunto nos ministérios. Infelizmente, né? Deixa eu voltar aqui ao chat. Deixa eu ver aqui. O De La Higuera dizendo aqui, ó, desculpa discordar, mas o governo do PSDB era a mesmíssima coisa. Concordo com o De La Higuera aqui. Só que não chegava à opinião pública com a facilidade que chega hoje. Haja visto que 16 anos de catástrofes do governo paulista. Concordo com o De La Higuera. Infelizmente, não é algo tão pontual, onde a gente possa apontar com tanta clareza poucas e únicas cabeças podres, né, ou ovos podres, maçãs podres, né, na nossa política. O negócio já vem de anos, de muitos anos, né, mas a corrupção do governo petista está demais, sim. O Jalvo falando aqui com o De La Higuera e o Rex Tank falando aqui, ó, o ministro dos Transportes, tem muita coisa a ser investigada. A concessão dos pedágios a empresas privadas, aliás, pedágio é um absurdo, fere a legislação ao restringir o direito de ir e vir se a pessoa não tiver dinheiro. Em caso litro da gasolina, se comprarmos, pagamos um imposto embutido chamado CID. Esse imposto é justamente para a manutenção das rodovias. Todavia, pagamos pedágio, empresas privadas e pagamos esse imposto. Pelo menos deviam cancelar a cobrança desse imposto. Concordo muito com o Rex Tank. Aliás, pagar por serviços 2 ou mais vezes é uma prática muito comum no Brasil, né? Veja o próprio ICMS. É cobrado no estado de origem, é cobrado no estado onde tramita as cargas, é cobrado no estado de destino. Então é o mesmo imposto sendo cobrado várias vezes. Isso encarece muito os produtos, além dos lucros, né, excessivos, que todas as empresas no Brasil têm liberdade de trabalhar com o lucro que eles quiserem. Eu acho isso errado. Deveria haver um limite até para esse lucro, né? Não pode ser tão liberado. As próprias empresas automobilísticas lucram mais no Brasil do que em qualquer outro país no mundo, né? E não é à toa que os carros no Brasil são muito mais caros do que nos nossos vizinhos, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Os mesmos carros saem muito mais baratos, mesmo que fabricados no Brasil. Impressionante isso. Milton falando aqui, ó, essa história trem-bala. Deve ser porque deve ter um prejuízo do que ganhos deve ter um prejuízo em vez de ganhos durante anos. Por isso ninguém se habilita. Não sei se é só isso também. Pode ser, pode ter isso.
Mas eu acho que o trem-bala, se por um preço decente, ia ser muito procurado. Então não sei se ia dar tanto prejuízo. Foi que nem a Telemar disse que só ia dar lucro depois de 10 anos na época. Então já tem um caso aí, o Milton trazendo. Della Higuera falando aqui, ó, vou postar de novo, comentário que fiz acima, para ver se você lê, Renato. Qual comentário, Della Higuera? Verdade nunca... tá aqui, ó. A verdade é que nunca se soube de tanta ocorrência relacionada à corrupção como está acontecendo no atual governo. Esse é o resultado do loteamento de funções de primeiro e segundo escalão para os partidos da base aliada. Num país sério, gente como Valdemar Costa Neto seria detento e não ministro. É esse comentário, Della Higuera? Se for esse, ó, li e infelizmente tem que concordar. E a delegação, né, o que se dá de cargos em ministérios e tudo mais para políticos que não são da área dos ministérios onde estão ocupando, não conhecem do trâmite das ocupações, cargos políticos e não cargos administrativos, para pessoas que conhecem e que sabem fazer o negócio direito, infelizmente. Renato está vestido hoje de Esporte Recife, eu estou falando, mais ou menos, né? As cores dá para confundir. Neto falando aqui, ó, essa frase eu coloquei a nossa querida chatista Ana. Na minha opinião, resume o que é o PT. Diz aqui, ó, o PT é um partido orientado por intelectuais que estudam e não trabalham, formado por militantes que trabalham e não estudam, comandado por sindicalistas que não estudam nem trabalham, e suportado por eleitores que trabalham para burro e não tem dinheiro para estudar. Nossa, ficou legal essa frase, hein? Gostei, Netão. Della Higuera dizendo aqui, ó, concordo plenamente com o Jalbes, mas vamos combinar que a política não é profissão, deveria ser vocação. Concordo muito também. Esses profissionais, os políticos profissionais estragam tudo. Pois é, concordo muito, né? A política não deveria ser uma profissão para a pessoa, e sim, sinto que posso contribuir em tal setor, então vou ajudar o meu país, o meu estado, o meu município nesse setor. Não uma coisa de fazer carreira, né? Como se faz hoje em dia. Hélio, aliás, hoje em dia não, né? Já se faz há muito tempo. O Hélio dizendo aqui, ó, o limite do lucro são os direitos trabalhistas, fraquíssimos no Brasil. Muito melhor na Europa. Por isso lá o lucro é menor do que o lucro daqui. Direitos trabalhistas no Brasil são absurdos, né? Eu acho assim, a CLT, na época talvez possa ter sido lindo, mas hoje em dia elas causam um rombo para os empregadores muito grande. O empregado custa muito caro para o empregador, por isso até os salários são mais baixos, né? Então é muito complicado. A lei trabalhista, eu não concordo, do jeito que está, eu não concordo. Dificulta a busca do primeiro emprego e dificulta muito a vida do trabalhador, porque ele podia ter um salário maior se não fosse tantos encargos para o empregador. O Neto falando aqui, ó, na minha opinião, são altos impostos cobrados no Brasil. Também, né? Os impostos são absurdos. E o pior não é cobrar imposto, o pior é não ter retorno desses impostos. Eu várias vezes já falei no jornal, eu não tenho problema em pagar imposto, desde que eu tenha retorno com isso. O problema é você pagar imposto, né? Dinheiro para educação, para segurança, para tudo, e você ainda tem que pagar um plano de saúde à parte, uma escola particular, se você quiser uma educação boa para os seus filhos, segurança particular, se você quiser uma segurança realmente efetiva. O negócio está muito mal feito, você tem que pagar as mesmas coisas 2 ou mais vezes, esse é o problema. Bom, vamos aqui pro... A gente tem um vídeo aí do próprio ministro Paulo Passos comentando os desvios, os maus gastos na BR. Esse vídeo está no ponto? Vamos lá então. Paulo Sérgio Passos negou denúncias da revista Isto É de que teria beneficiado empreiteiras. Ele confirma que liberou em 2010 crédito adicional de 78 milhões de reais para obras e garante que elas não tinham pendências com o TCU. Os aditivos foram de 18 milhões de reais para a BR-317,
40 milhões de reais para a BR-265 e 25 milhões de reais para a BR-101, no Rio de Janeiro. O ministro informou que os recursos adicionais de 25 milhões foram para melhorar a segurança da estrada com itens que não constavam no projeto original. Paulo Passos admitiu que houve falha nesse caso. A empresa responsável era a Sanches Tripolone, apontada como a maior doadora do PR e que só trabalha para o DENIT e o governo federal. A construtora, que nega irregularidades, não foi punida e ainda recebeu mais dinheiro para terminar a obra. Passos negou que as empreiteiras que receberam os aditivos para as 3 obras teriam financiado campanhas políticas do PR, apesar de as doações aparecerem nas prestações de conta dos políticos do partido no TSE. Não tenho conhecimento e não vejo relação entre uma coisa e outra. O ministro Paulo Passos afirmou que nunca soube de desvios e cobrança de propina por integrantes do DENIT ou do Ministério dos Transportes. Mesmo assim, 6 pessoas foram afastadas até agora. Eu tenho clara determinação da Presidenta da República no sentido de fazer os ajustes, promover o afastamento ou até mesmo a demissão, se necessário, de quem quer que seja que tenha comprovadamente uma conduta pública incompatível com aquilo que deve ser a postura de um certo... Olá, bom, aqui no chat o De La Higuera falando com o Neto, o problema é que o dinheiro não retorna, exatamente essa questão do... o problema não é pagar o imposto, né? Ele não tem o retorno desse dinheiro investido, que é um investimento, né? Querendo ou não, ou deveria ser. Na verdade está sendo um gasto, mas deveria ser um investimento. De La Higuera falando aqui, ó, uma casa como o Senado da República tem 81 senadores e mais de 9 mil funcionários, né? As secretarias que foram faladas e refaladas, diretorias, né? Tinha até diretoria de garagem, né? Daí na época do escândalo, não só dos cargos, né, no Senado, mas também das nomeações secretas feitas, veio o seu Sarney falando que não, que tudo ia ser desmascarado, como se ele não tivesse participação alguma. Hoje em dia a poeira baixou, vai contar as secretarias, continua a mesma coisa. E todos os que estavam contratados de forma irregular, né, por nomeações secretas, foram oficializados, ou seja, a palhaçada toda continua a mesma. Ministro dá parabéns aqui ao programa, muito bom, muito obrigado, ministro. Ele fala aqui que ele é ex-ministro, está surpreendido com o que vem acontecendo. Infelizmente, é uma realidade, né? Infelizmente. E o Rex Tank falando aqui, ó, a corrupção criou o quilômetro de 700 metros. Vergonhoso, vergonhoso. Sem falar no asfalto, que é usado no Brasil, né? Esse piche. É um piche de péssima qualidade. Um asfalto mal feito, principalmente dentro das cidades. Rodovias você até encontra algumas em ótimo estado. Agora, dentro das cidades, um piche de péssima qualidade, né? É terrível, terrível. Rextan comenta um outro caso, né? Não tem a ver com política, mas realmente é absurdo. Ele fala aqui, que absurdo. O caso do pai, que estava andando na Paulista, se não me engano, né? Aqui ele não coloca, mas se não me engano na Paulista, abraçado com seu filho. Um grupo de delinquentes, né? Porque, no meu entender, isso não é nem ser humano, são delinquentes. Os considerou um casal homossexual e por isso os agrediu. É mais um caso, né? Desses que vem acontecendo, infelizmente, no Brasil. Não é algo, infelizmente, só em São Paulo. De La Higuera falando aqui, ó, você paga imposto escorchante e grande parte da verba morre no bolso dos corruptos nas licitações. A corrupção no Brasil é aquele negócio. O Marcel falou uma frase que eu acho ótima, né? Ele faça um político trabalhar, não o reeleja, né? E o problema é que os mesmos nomes sempre voltam a ocupar as mesmas cadeiras. Se quer mudança, realmente se a população brasileira quer mudança, tem que olhar diferente do que vem olhando para essa política. De La Higuera fala, cadê o Marcel Bunga Bunga? Marcel está resolvendo pendengas aí, algumas coisas que ele precisava resolver do fórum pessoal, não pôde estar aqui, por isso pediu para que eu fizesse, ok, De La Higuera?
Esse cara parece mafioso coreano. Ah, realmente. Boa ligação, Passos. Ele tem cara mesmo. O Jaus falando, Renato, tire a mão do nariz. Não tô com a mão no nariz. Jaus, pode ficar tranquilo. Soleric dizendo aqui, ó, tô aqui ouvindo o programa, hein? Maravilha, Soleric. O Marcelão aqui, o Soleric. Até mandei um oi pra você, mas eu sei que você deve estar trabalhando, por isso você não respondeu quando eu mandei o oi. Mas tranquilo, fique aí ouvindo. Se quiser fazer algum comentário, faça, ok? Estão falando aqui, ó, vocês acham justo o Estado da Federação ter o mesmo número de senadores? Um Estado da Federação ter o mesmo número de senadores do que o outro, você diz? Eu acho complicado essa negociação, né? De representantes de Estado. Porque dizem que tem que ter um mais, outro menos, por conta do tamanho da população de cada Estado. Não sei, acho que isso tem que ser muito bem analisado. Acho que temos excesso de Congresso, né? Câmara e Senado. Sinceramente, no meu entender, é excesso. Dela Higueira dizendo aqui, ó, pro Soleric, se ele tá sem imagem, não, o Soleric ele fica trabalhando enquanto nos assiste, mas ele falou que tá lá ouvindo, né? O Netão falando aqui, ó, na minha opinião deveriam ser por eleitores habitantes. Então, se não me engano, é feito mais ou menos assim, né? Não eleitores, mas população em geral. Hextank dizendo aqui, ó, no Brasil usa asfalto tipo Sonrisal. Se chover, ele ferve. É bem isso. É um asfalto terrível, né? Eles recapeiam uma região, uma rua ou um buraco, né? Faz aquele retalho mal feito. Depois de uma semana tá todo ondulado o retalho. Uma grande palhaçada. Estão dizendo aqui, ó, infelizmente eleitores brasileiros têm memória curta. Aí que tá, né? Ainda tem, infelizmente. Eu espero muito que isso mude, mas por hora ainda concordo contigo. Tenho sentido alguma mudança, Netão, mas eu acho que ainda está muito singela. Eu espero que ela se reforce. Dela Higueira dizendo aqui com o Neto, regime presidencialista não respeita o pacto federativo. Imagina você, a base do pilar da cidadania é um município, e é justamente ele que recebe a menor parcela do que é arrecadado. Quem deveria receber menos seria a União. Concordo com o Dela Higueira, né? Essa administração tem que ser de dentro para fora. De fora para dentro é lógico que ela fica mais dificultosa, né? Isso é fato. O município deveria ter mais dinheiro para melhorar o município. Daí vem o Estado, que trabalha só no entorno dos municípios, entre aspas, e a União, trabalhando num âmbito geral, mas só que muito menos sobrecarregada. Esse comentário de La Higueira, eu concordo plenamente com ele. O foco deveria ser o município, e de dentro para fora. Com certeza a administração seria melhor e mais fácil de ser feita. Milton dizendo aqui, ó, gente, voltei, acabei de almoçar. Maravilha, Milton, só vou almoçar depois. Bom, Soleric dizendo aqui, ó, pintando com acrílica. Seca muito rápido. Nunca pintei com acrílica, mas tá aí. Pintando, eu achei que você estava trabalhando no computador, Soleric. Tá pintando com acrílica, diferente. Netão dizendo aqui, Renato, você tá sabendo que estão votando o projeto para aumentar novamente o número de vereadores? Pelo amor de Deus, é vergonhoso isso, né? É vergonhoso. Não há necessidade de mais, há necessidade de melhores, né? O que precisamos não é de quantidade, de qualidade. Pelo amor de Deus, aqui já vão ser 15. Dela Higueira dizendo lá no município dele. Pelo amor de Deus, pela Alvorada do Sul já vai ter 15. Olha, 12h41, esqueci do intervalo. Vamos então aí para um rápido intervalinho e eu já volto com mais OutV Debate. Tá, então voltando com mais OutV Debate.
confundi aqui a cidade do De La Higuera, falei a cidade do Neto, né? Ele falou que lá tem 9, que é o mínimo, são apenas 5 mil eleitores. Agora, 9 para 5 mil eleitores só, eu já, tudo bem, pode ser o mínimo 9, mas eu acho muito, né? Milton dizendo aqui, ó, tô vendo o debate hoje só porque você falou. Falei com o Milton antes de entrar no programa. O De La Higuera falando aqui, ó, o mesmo número de Borá. Maravilha. Então aí também tem 9 e vai para 15, é isso, De La Higuera? Pelo amor de Deus. Quantos eleitores tem aí na tua cidade de lá? Aqui tinha 7. Com a mudança da lei foi para 9, agora vai para 15. Ei, maravilha. Eu conheço Borá. Sim, maravilha. O Neto falando aqui. O Rex Tank falando aqui, ó, o metrô de Salvador tem 6 km. Está há 10 anos em construção. Já se gastou 700 milhões e nem tem data para o início das atividades. Tem 5 anos que chegaram os trens e estão enferrujando em um depósito sob ação do tempo. O governo paga 180 mil por mês para manter esses vagões no depósito. Nem o metrô, nem a nova pista do aeroporto estarão funcionando para a Copa. Seria isso incompetência? Também incompetência. Mas é corrupção, querendo ou não. A obra já gastou tudo isso e ainda nem começou a funcionar. É corrupção, né? Pelo amor de Deus. De La Higuera dizendo aqui, ó, todo presidente de Câmara corrupto cita Borá como exemplo de fraca representatividade. De La Higuera fala que são 47 mil. Bom, bem mais do que os 5 mil da cidade do Neto, né? E o Neto falando com o Rex Tank, isso é Brasil. Mas é a própria população tem que brigar por isso, né? 10 anos em construção, 700 milhões de reais já gastos, 180 mil por mês para manter os vagões enferrujando em um pátio. Pelo amor de Deus, 6 km de linha só e não está funcionando. É absurdo. Temos 10 vereadores atualmente. Nas legislações do ano que vem serão 15. Ah tá, agora não são 9. São 10 e vão ser 15 para 47 mil pessoas, 47 mil eleitores. Acho demais. Eu deixaria nos 10. Eu não vejo tanta necessidade, tanta gente assim para palpitar. Porque sinceramente, palpitar, né? Deixa eu ver aqui, o Jalves passa aqui a notícia do pai do garoto que foram agredidos. Falei erroneamente aqui que era aqui em São Paulo, que achava que era na Paulista, mas não. Foi em São João da Boa Vista. A polícia se intriga aqui com a agressão contra 2 homens, pai e filho, que teriam sido confundidos por criminosos, como um casal gay. O caso ocorreu no fim de semana, durante a festa agropecuária da cidade. Um homem de 42 anos perdeu boa parte da orelha direita e o rapaz de 18 foi encaminhado ao hospital, mas já foi liberado. Segundo a polícia, os dois estavam abraçados. O pai foi agredido na cidade de São João da Boa Vista, em São Paulo. Só falta você agora limpar o nariz. O Jalves me fala aqui. Não tô limpando o nariz, Jalves. Pelo amor de Deus. Bom, mas obrigado aí pela correção que o Jalves me passa aqui. O Rex está dizendo aqui, ó, baiano não briga por nada. Só querem saber de festa. Se um prato cair no chão, eles já saem dançando. Falo isso por ser baiano. Pois é, mas eu acho que cabe aos baianos que não são, que não se veem nesse grupo, protestar e tentar aglutinar mais pessoas para brigar pela cidade, pelo estado, né? O problema é de bitola, Renato. Bitola. Mais de 2 milhões de reais por ano. O Milton dizendo aqui.
O que é, Milton, mais de 2 milhões de reais por ano? Você diz a conta total aqui dos 180 mil? É isso? Se for isso, realmente mais de 2 milhões de reais por ano para manter os trens estacionados enferrujando, né? E o De La Higuera falando aqui, ó, tem ninguém aqui que em quase 3 anos de mandato só apresentou um projeto e volta a ser eleito, que pelo amor de Deus, né? É aquele negócio, é fiscalizar. Agora o brasileiro mal sabe em quem votou, né? No máximo ele lembra em quem votou para presidente, governo e prefeito. Só. Não sabe os vices, não sabe quem foi o senador, quem foi o deputado federal, deputado estadual, vereador. Esses cargos não são de interesse da própria população. E como De La Higuera falou, nessa ordem diferente de administrar, que no meu entender também seria o mais correto, né, do município à União, e não da União ao município, os vereadores, os deputados estaduais têm muito mais peso do que um deputado federal, do que um senador, e assim sucessivamente. De La Higuera falando aqui, ó, e esse é o líder do prefeito na Câmara. Maravilha, hein? Tá bem representado. Bela escolha do prefeito. E o Milton falando aqui, confirmando que realmente os 2 milhões que ele fala é a somatória dos 180 mil, que é o gasto mensal que o governo baiano está tendo para manter os trens estacionados enferrujando, enquanto não consegue terminar o metrô da cidade. E o Milton me passa aqui notícia da Larissa Riquelme, pelo amor de Deus. Bom, depois a gente fala aqui, ó, ela paga uma aposta e posa nua com a bandeira do Brasil. Pelo amor de Deus. Larissa Riquelme agora posando nua com a bandeira do Brasil. O Jovem falando aqui com o De La Higuera, bitolar com o Maluf. Lembra dos trens que o Maluf comprou? E a bitola era larga demais para os trilhos. Esse é um problema no Brasil, né? Essa questão de bitola, que seria a distância, né, dos trilhos. Aqui no Brasil, no começo da construção de via férrea, se escolheu a bitola que é usada na Inglaterra e que só é usada lá. Para variar, a Inglaterra, ela gosta de causar, né? É a mão trocada e tal, e a bitola é diferente. Então complicou muito para o próprio crescimento da via férrea no Brasil. Algo mal feito, provavelmente alguma oportunidade de bom negócio usada na época pelos então responsáveis pela gestão no Brasil. Convidei uma amiga para entrar no chat, né? Tô dizendo aqui hoje, mas ela não está no chat, né? E o De La Higuera dizendo aqui, ó, era um projeto de se colocar um aparelho de ginástica na esplanada do lago, onde fica a prefeitura. Olha que bom, né? O único projeto que o representante do prefeito na Câmara colocou em 3 anos de mandato era onde colocar um aparelho de ginástica na esplanada do lago, onde fica a prefeitura. Muito útil, muito útil. Realmente, como a população conseguia viver sem esse aparelho? Será que ele foi colocado? E o De La Higuera aqui, ó, tá cortando muito. Pelo amor de Deus, o Rex Tank falando aqui, ó. Não é só isso, a prefeitura trocou os trens do subúrbio por novos. Comprou trens que não passam nos túneis. Tiveram que rebaixar o piso dos túneis para cabê-los. Eita, o negócio tá bem feito, hein? E aquele negócio de você delega secretarias, ministérios, para pessoas que não são do cargo, não tem a mínima noção do que estão fazendo. Renato, convidei uma amiga, tá? Já tinha lido. Sim, ela está entrando. Ok. No aguardo, Netão. Tá cortando muito o De La Higuera falando. Eu não sei se ele tá falando do sinal. Se for do sinal, me dá um toque aí, De La Higuera. E o Milton dizendo aqui, ó, Neto, chama mais mulher bonita de cara e boa de B. Ok. Então aqui passando o recado pro Neto. Bom, meio-dia 53, infelizmente, já finalzinho aqui do nosso OTV Debate de hoje. Vou apresentar então só, para finalizar, o vídeo onde Lula comenta
a excelente gestão de Dilma Rousseff na condução do país perante a crise, ou as crises, se assim posso dizer. Vídeo no ponto? Vamos lá. Lula chegou acompanhado da esposa Marisa Letícia e do presidente da Fiesp, Paulo Scaff. A exposição é uma homenagem feita pela entidade à vida política do ex-presidente. As fotos retratam momentos de Lula na presidência da República e curiosidades da vida pessoal. O ex-presidente Lula não deu entrevista coletiva. Ao ser questionado sobre a atuação da presidente Dilma frente à crise no Ministério dos Transportes, Lula disse apenas que Dilma se saiu muito bem, como em qualquer outra situação. Em seguida, Lula participou de um jantar oferecido a 200 convidados pela Fiesp. Tá, então, evento que o Lula participou ontem, não deu entrevista, mas comentou isso. Dilma vem agindo maestralmente, né, durante a crise, não só durante a crise. O De La Higuera está perguntando aqui pro Neto quando é o programa da Silvia Cancherini. Silvia Cancherini, o programa dela está de férias esse mês que vem ele volta. Todas as terças-feiras, se não me engano, das 3 às 4, é isso, Mulheres Poderosas? Das 3 às 4 nas terças-feiras, exatamente. Mês que vem ela já volta aqui, esse mês ela está de férias. A Silvia está de férias, o Netão fala, exatamente. O som do seu áudio, Renato De La Higuera falou que está cortando. Mais alguém está tendo problema com o nosso som? Sem contar os jovens que não vê e não ouve, né? Daí a culpa dele, o problema dele é os 3G. E o Soleric está falando que lá também está cortando. Eita, nós. A Dani, aqui amiga do Netão, entrando aqui no chat. Boa tarde, Dani. Infelizmente você está pegando o finalzinho aqui do nosso OutV Debate. Dani, seja bem-vindo, né? Estão falando. E o meu, tô falando aqui, ó, DF5 3 vezes. Eita, nós. E o De La Higuera falando aqui, ó, e quando ela volta? Pois é, mês que vem, primeira terça-feira do próximo mês, já estará aqui no Batente. Essa Dilma, eu acho, essa presidente mais chata que eu já vi. O Milton falando. E o De La Higuera falando aqui, ó, Scaff, prefeito de Sampa? Ainda não, né? Aspirações ele tem. Aspirações, né? Eu disse. Bom, Milton dizendo aqui, ó, Mulheres Poderosas, só não quando... Tá, ok, Milton. Teu comentário fica pra ti. Bom, 12h56, encerrando aqui mais esse OutV Debate. Eu volto às 6 horas da noite com mais um jornal interativo. Muito bem acompanhado estarei hoje de novo. E dá aqui os agradecimentos e a boa tarde aqui para o Milton Renato, o Neto Palma, o ministro, o De La Higuera, o Jalves, o Soleric, a Dani, que estava aqui. Quem mais que tinha entrado? Deixa eu ver aqui. O Rex Tank não está mais aqui. Bom, todo mundo que esteve no chat, todo mundo que está assistindo, mas não está no chat, um grande abraço. Tenha uma tarde maravilhosa. Para quem for ficar, a gente se vê mais tarde, né? No Jornal Interativo, às 6 horas da tarde. Okay? Grande abraço e até mais. Fui.